nós estudamos sobre Jacó e Esaú, irmãos se tornando inimigos. Hoje é palavra e oração, é palavra de força, de fé, é revelação de Deus para a nossa vida. E já vamos receber as bênçãos de Deus sobre a nossa vida, e a coisa mais maravilhosa que existe é ouvir a voz de Deus através da sua palavra. Amém? Vamos pedir que o Senhor venha abrir o nosso entendimento e venha falar ao nosso coração. Fecha os teus olhos, então vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nós nos reunimos para aprender mais de Ti e para ouvir a Tua voz. Senhor, venha falar ao nosso coração, venha trazer a resposta que essa pessoa que precisa de uma direção, Senhor. Talvez essa pessoa não sabe o que fazer, mas que a Tua palavra venha iluminar o seu caminho, Pai. Oh, meu Deus, abre o nosso entendimento. Coloca palavras em nossos lábios, Pai, e que nós possamos crescer no conhecimento e na revelação da Tua palavra. Move aqui, Senhor, abençoa corações e venha, Pai, de uma forma extraordinária, realizar, Pai, o Teu propósito na vida de cada um que acompanha conosco, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Então eu convido você, abra a sua Bíblia, lá no livro de Gênesis. E nós vimos semana passada que os dois irmãos gêmeos eram muito diferentes um do outro. Né? Primeiro nasceu um peludo e o outro pelado. Um era caçador, forte, determinado. O outro já era mais calmo, já manso, cuidava das ovelhas e habitava em tendas. Então são duas personalidades bem diferentes. E aquele jovem que era forte, que era caçador e que trazia a carne para sua família, para o seu povoado ali, ele se achava muito especial. E ele era o herdeiro natural da bênção de Deus, porque ele tinha o direito à primogenitura. Mas ele sempre desprezou, ele nunca se preocupou com isso. E o seu irmão Jacó, ele, criado mais ali ao lado da sua mãe, eu tenho certeza que essa mãe foi uma mulher sábia que despertou naquele filho os desejos pelas coisas de Deus. E ele entendeu que ele também poderia ser abençoado, porque naquela época existia a venda do direito da primogenitura. Então a primogenitura é o direito da bênção do primeiro filho. E Jacó sabia que poderia fazer esse negócio com o seu irmão. E ele conseguiu uma oportunidade, ele não perdeu a sua oportunidade. Então você e eu, nós temos que pedir a Deus, ao Espírito Santo, que abra o nosso entendimento e nos faça ver as oportunidades e aproveitar as oportunidades que o Senhor nos envia. E Jacó, aproveitando da oportunidade, Jacó espera o seu irmão vir da sua caça, cansado, ele não tinha conseguido pegar nenhum animal. Então ele veio cansado, esfomeado. E Jacó, com aquele cozido gostoso, com aquele cheiro atraente, conquistou Esaú. E Esaú, através da sua gula e da sua carnalidade, Esaú disse para Jacó: me dá um pouco desse cozido, porque eu preciso devorar, porque eu estou morrendo de fome. E Jacó lhe disse, porque os dois não tinham grande afinidade, Jacó lhe disse: eu te vendo. Você quer comprar? Ah, eu quero. O que você quer em troca? Eu quero o teu direito da primogenitura. E como Jacó sabia que Esaú nunca tinha dado valor para aquilo, foi fácil. Esaú disse: o que me adianta esse direito de primogenitura? Eu estou aqui morrendo, padecendo. Eu te vendo. E Jacó ainda insiste com ele: me jura, jura-me. E Esaú jurou. E lá no capítulo 25, eu quero só rever esse último versículo com vocês, tá? Então não esqueça que no finalzinho desse estudo, a gente vai estar consagrando o copo com água. Então já prepare o seu copo com água e a gente vai estar fazendo a oração da fé. Hoje nós temos oração, nós temos palavra, nós temos estudo, nós temos revelação de Deus. Tudo para encher o nosso coração da presença do Senhor. Então lá no capítulo 25, no versículo 34, diz assim, ó: deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu. Levantou-se e saiu.
Assim, desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Olha que situação. Ele se fartou da carne. Sabe que o mundo oferece tantas coisas para nós, para que a gente venha perder o direito da bênção, para que nós venhamos trocar a bênção dos céus, a bênção do Deus Todo-Poderoso, por qualquer prato que o mundo possa oferecer. Às vezes a pessoa vem buscar o Senhor, ela vem para a igreja, ela se entrega para o Senhor e ela começa a pedir: Senhor, me dá um emprego, Senhor, traz meu marido de volta, Senhor, eu preciso da cura para essa enfermidade. E aquela bênção que ela precisa chega e ela acaba trocando o seu direito a todas as bênçãos dos céus por um prato de lentilhas, por migalhas que caem da mesa do Pai. E ela acaba indo para sua casa, acaba se esfriando na fé, porque ela já recebeu a sua bênção. E ela acaba desprezando a maior bênção, que é a presença de Deus. Então não deixe o inimigo te enganar. Coloca para mim nos comentários aí, ó. Eu vou permanecer firme até o fim. Nada, ninguém, nenhum prato de lentilhas vai me afastar da presença de Deus, das bênçãos do Senhor, do direito que eu tenho de ser um filho abençoado, herdeiro das promessas de Deus. O que acontece? Eles deviam ser uns rapazes, a palavra que não nos é clara de que idade os rapazes tinham. Lembra, eles eram gêmeos. Apesar de suas grandes diferenças, eles eram gêmeos. E o tempo passou, correu, aconteceram várias coisas. E quando os dois estavam com 40 anos, olha o que aconteceu lá no capítulo 26, no versículo 34. Vamos lá. Tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa a Judite, filha de Beri Eteu, e a Basmate, filha de Elon Eteu. Ambas se tornaram amargura de espírito para Isaac e Rebeca. Meus queridos, você que acompanhou o estudo passado, você vai lembrar. Esaú era o primeiro filho. Ele tinha o direito à primogenitura e ele estava sendo preparado por seu pai para um dia assumir a liderança daquela família. E eu pergunto para você, será que o seu pai Isaac nunca disse para ele: não te mistura, não tome para você as mulheres desses povos vizinhos, desses povos que desprezam as coisas de Deus, desses povos que são idólatras, pagãos, que se prostram diante de deuses estranhos? Mas Esaú, como ele nunca dava valor para as coisas de Deus, o que ele fez? Ele foi lá nos seus vizinhos, naquele povo pagão, e tomou não uma mulher apenas, mas duas mulheres etéias. Tomou para si, levou para sua casa. E essas mulheres, devido aos seus costumes, aos seus maus hábitos, porque elas eram acostumadas a viver o seu mundo com aqueles deuses, com aquelas tradições dos seus povos, que não tinham muito dos nossos critérios cristãos. E aquelas mulheres se tornaram amargura de alma. Pensa comigo. Isaac, seu pai, se doía, se incomodava com as noras que o seu filho escolheu para a esposa. A sua mãe, Rebeca, se incomodava com aquilo. Em nenhum momento a palavra diz que ele consultou os seus pais, porque se ele tivesse consultado os seus pais, se ele fosse um filho obediente, temente a Deus, ele teria perguntado: meu pai, o que o senhor acha? Meu pai, eu devo fazer isso? Eu devo pegar essas mulheres desses povos estranhos e trazer para dentro do nosso lar, para dentro da nossa família? Certamente o seu pai ia dizer: não, meu filho, não faça isso. O Senhor diz que nós não podemos nos misturar, que nós temos que nos manter santificados. Mas ele ignorando, ele desprezando até o conselho do seu pai e da sua mãe, ele vai e faz aquilo que o seu coração manda. E aqui nós vemos que nós não podemos também seguir os desejos do nosso coração. A palavra de Deus diz que o espírito, ele milita, ele guerreia contra a carne. A carne briga com o nosso espírito, porque a nossa carne não quer fazer o que agrada a Deus.
Então nós temos que cuidar porque o nosso coração é enganoso, está escrito. Então esse rapaz pegou com 40 anos, pega 2 mulheres, traz para dentro da sua família, e essas mulheres começam a atormentar os seus pais, causando tristeza pelos seus maus hábitos e maus costumes. Aí o que acontece? No capítulo 27 diz o seguinte: tendo-se envelhecido Isaque, e já não podendo ver, porque os olhos se lhe haviam enfraquecido, mais velho, e lhe disse, e ele respondeu, aqui estou. Disse-lhe o pai, estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, sai ao campo e apanha para mim alguma caça. E faz-me uma comida saborosa, como eu aprecio, e traze-ma, para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Então Isaque estava se sentindo velho, estava sentindo a proximidade da sua morte, e ele sabia que ele tinha que dar a bênção para o seu filho, para que ele viesse assumir a liderança da família. Mas esse pai, ele não podia nem imaginar que o seu filho mais velho, o filho que ele amava, o filho que ficava com ele 24 horas por dia, o filho que estava sendo preparado para assumir a liderança daquela família. Lá atrás, o seu filho tinha desprezado e tinha vendido o direito de primogenitura a seu irmão. Você viu que se passou muitos anos e Esaú nunca contou para o seu pai o que ele havia feito. Então tem pessoas que dizem que Jacó era enganador. Eu vejo que enganador foi Esaú. Que Esaú enganou o seu pai e ele não contou o que ele havia feito, o que ele havia cometido, essa tamanha barbaridade que ele fez. Isaque, ele tinha predileção, porque o Esaú era filho mais velho, porque o Esaú era o herdeiro da liderança da sua família, e principalmente porque Esaú trazia uma caça saborosa, fazia pratos deliciosos, aonde Isaque se alegrava com aquilo. E ele diz, filho, vai lá, prepara, traz, porque eu quero te abençoar. E o que acontece? A gente vai resumir um pouquinho, tá ok? A sua mãe, a mãe de Esaú, a mãe de Jacó, ela estava acompanhando, ouvindo tudo que estava acontecendo. Mas ela sabia que Esaú havia vendido o direito de primogenitura a seu irmão Jacó. E Rebeca não podia concordar com a atitude de Esaú, porque Esaú deveria ter confessado, meu pai, eu não tenho mais o direito a essa bênção. Eu vendi o direito a meu irmão Jacó. Mas ele se calou, ele enganou o seu pai, ele queria se enganar ele mesmo, porque se você lembrar, lá quando ele vendeu o seu direito, trocou por um prato de lentilhas, o que ele fez? Ele jurou a Jacó. Jacó diz, jura-me. E ele diz, eu juro, eu te vendo, eu juro. Aí passou-se os anos, ele se fez de esquecido, mas a justiça divina e a providência do Senhor fez com que aquela mãe escutasse. E Rebeca chama Jacó. E Rebeca diz, Jacó, está acontecendo isso e isso. E nós não podemos permitir. Então eu quero que você faça o que eu vou te dizer. Agora, pois, meu filho, atende, então obedeça as minhas palavras com que te ordeno. Vai ao rebanho, traz 2 cabritos, eu vou preparar e você vai levar para o teu pai, ok? Aí lá no versículo 11, disse Jacó a Rebeca, sua mãe, Esaú, meu irmão, é homem cabeludo e eu homem liso. Dar-se-á o caso de meu pai me apalpar e passarei a seus olhos por zombador. Assim trarei sobre mim maldição e não bênção. Então você vê que Jacó estava com temor. Jacó não estava com alegria de fazer aquilo. Mas a sua mãe diz de novo para ele, lá no versículo 13. Respondeu-lhe a mãe, caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atende somente, então obedeça o que eu te digo. Vai e trazemos. Rebeca, ela não pediu, ela ordenou que Jacó fizesse o que a sua palavra estava ordenando. Jacó foi, fez tudo. A sua mãe pegou
a roupa de Esaú, colocou a roupa em Jacó, pegou pelos e colocou nas mãos de Jacó e entregou o prato para Jacó levar a seu pai. E o que acontece? No versículo 18 diz assim: Jacó foi a seu pai e disse: Meu pai. Ele respondeu: Fala, quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó. Lembra que Isaac já não enxergava praticamente nada. Olha o que Jacó responde. Sendo o mandado da sua mãe, Jacó diz o seguinte: Sou Esaú, seu primogênito. Fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te e come da minha caça, para que me abençoes. Disse Isaac a seu filho. Isaac ficou desconfiado. Como é isso que a pudeste achar tão depressa, meu filho? E ele respondeu: Porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Então disse Isaac a Jacó, no versículo 21, Chega-te aqui para que eu te apalpe, meu filho, e veja se és meu filho Esaú ou não. Jacó, chegando-se a Isaac seu pai, que o apalpou e disse: A voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos com efeito estavam peludas como as de seu irmão Esaú. E o abençoou. Lá no versículo 24, ele disse: És meu filho Esaú mesmo? Ele respondeu: Eu sou. Então disse: Chega isso para perto de mim, para que eu coma da caça, meu filho, e para que eu te abençoe. Chegou-lhe e ele comeu. Trouxe-lhe também vinho e ele bebeu. Então lhe disse Isaac, seu pai: Chega-te e dá-me um beijo, meu filho. Você vê que até ali Isaac ainda estava desconfiado de que não era o seu filho Esaú. Mas como ele já estava velho, já não enxergava, ele chama e diz: chega perto, para ele poder sentir o cheiro. E lá no versículo 27, ele se chegou, então, Jacó, fingindo ser Esaú, se achegou a seu pai e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse: Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Então, aqui Isaac se convence de que realmente era Esaú. E ele vai abençoar Jacó com a bênção da primogenitura. Mas eu quero que você atente, que você preste atenção nesse detalhe. Jacó não tirou a bênção de Esaú. Jacó comprou a bênção lá anos atrás. E lembre que Esaú passou vários anos e Esaú nunca confessou para o seu pai: pai, eu fiz uma besteira, no momento que eu estava desesperado, eu troquei, eu vendi o meu direito por um prato de lentilhas. Também Esaú, com 40 anos, lembra? Ele tomou 2 mulheres, coisa que foi um tormento para os seus pais. Então, na realidade, Esaú nunca se preocupou com as coisas de Deus. Ele nunca quis assumir a sua responsabilidade, o seu direito e o seu dever de ser responsável pela sua casa, pela sua família. E o que ele fez? Ele desprezou tudo isso. E Jacó, como ele desde lá do ventre da mãe, porque ele já brigava com seu irmão dentro do ventre da sua mãe, porque ele queria ser o primeiro. Jacó cresceu com aquele desejo no seu coração, e quando Deus deu a oportunidade, ele agarrou com as 2 mãos e ele disse: é hoje que eu compro. Ele não roubou, ele não enganou, ele comprou o direito à primogenitura. Então, lá no versículo Gênesis 27, versículo 28. Você está entendendo? Coloca aí, eu vou ficar até o fim. Não esqueça que no final a gente vai fazer a oração da fé, tá? Hoje é palavra e oração, é palavra de força, de fé, é revelação de Deus
para a nossa vida. Lá no versículo 28, olha a bênção que Isaac entrega para o seu filho. E ele diz: Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra e fartura do trigo e do mosto. Sirvam-te povos e nações te reverenciem. Sê senhor dos teus irmãos e os filhos da tua mãe se encurvem diante de ti. Maldito seja o que te amaldiçoar e abençoado o que te abençoar. Você viu que coisa maravilhosa? Isaac entregou todas as bênçãos àquele filho que por muitas vezes foi ignorado por seu pai, mas que ele, através do seu esforço, da sua dedicação, através do seu esmero em conseguir a oportunidade certa, ele comprou, ele tinha direito a essa bênção porque ele comprou do seu irmão. Então, olha, o que o seu pai disse? Você vai receber os orvalhos dos céus, você vai ter fartura de alimentos. Aqueles que te amaldiçoarem serão malditos, e aquele que te abençoar será abençoado. Os teus irmãos vão se encurvar diante de ti, e as nações vão te servir e te reverenciar. Então não existia bênção maior. E ele sai da presença do seu pai feliz da vida, porque a bênção do pai, ela simbolizava a bênção do próprio Deus. Oh, aleluias. Versículo 30. Mal acabara Isaac de abençoar a Jacó, tendo este saído da presença de Isaac, seu pai. Olha o que acontece. Chega Esaú, seu irmão, da onde? Da caçada. E fez também ele uma comida saborosa, e a trouxe ao seu pai, e lhe disse: levanta-te, meu pai, e come da caça que teu filho, para que me abençoes. Respondeu Isaac, seu pai: quem és tu? Sou Esaú, teu filho, teu primogênito, respondeu. Então Isaac se estremece, quase que ele tem um mal súbito, porque ele se dá em conta que alguma coisa estava errada. E olha só o que acontece, lá no versículo 35. Respondeu-lhe o pai: veio teu irmão astuciosamente e tomou a tua bênção. Neste momento, Esaú devia dizer: não, meu pai, quem está errado sou eu. Ele merecia a bênção. Anos atrás, eu fui um insensato, um tolo, um louco, e eu vendi a minha bênção. Mas ele se calou, ele não falou nada. Ficou bem quietinho, se fazendo de vítima. É muito conveniente. A pessoa faz tudo errado e depois ela chega como se nada tivesse acontecido. E isso ele fez para seu pai. Ele sim continuou enganando seu pai, se vitimizando, se fazendo de coitadinho. Aí disse Esaú, olha a capacidade da criatura, né? Lá no versículo 36. Não é com razão que se chama ele Jacó, pois já 2 vezes me enganou, tirou-me o direito de primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Agora eu pergunto para você, quem desprezou a bênção? Quem vendeu a bênção? Esaú. A palavra diz lá em Hebreus, até eu vou abrir aqui e vou ler para você. Hebreus, se você quiser, anota do ladinho aí. Hebreus, capítulo 12, no versículo 16, diz o seguinte: nem haja algum impuro ou profano. Profano é aquela pessoa que despreza, que ignora as coisas sagradas, as coisas de Deus. Então, nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú. Olha o que Deus diz. Olha do que Deus chama Esaú. De impuro e profano. O qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Você viu que situação?
Então anota aí, Hebreus capítulo 12, versículo 16 e 17. Anota e confere do que Deus, o nosso Senhor, chama Esaú. Impuro e profano. Uma pessoa que não merecia consideração nenhuma de Deus. Ele desprezou, aquilo para ele não tinha o direito à primogenitura, o direito da bênção do Senhor. Para ele não tinha valor nenhum, que ele trocou por um prato de cozido. A gente, é muito fácil, às vezes a pessoa vem, isso acontece muito. Alguém vem e conta uma história para você, e você diz, que coitadinho, como essa pessoa está sofrendo, ai, como essa pessoa foi injustiçada. Mas você vai atrás para se informar bem dos pormenores. E a gente acaba descobrindo que a pessoa estava tentando nos enganar, tentando se vitimizar. Assim como Esaú fez para seu pai. Oh, meu pai, não é a primeira vez que ele me engana. Olha só, ele roubou a minha bênção. Mas não seria Esaú querendo roubar aquilo que ele tinha vendido? Então, às vezes a pessoa vem, ela conta a sua história. E nós temos que cuidar para nós não fazer julgamento precipitado. Nós temos que pedir, Senhor, me dá entendimento, me dá discernimento. Porque eu não quero sair da tua presença. Eu não quero tomar uma decisão errada ou precipitada. Primeiro eu tenho que investigar os fatos. Disse ainda, não reservaste, pois, bênção nenhuma para mim. Ele suplica, pai, uma bênção. Agora, depois de tudo que ele fez, depois da vida doida que ele estava vivendo, a vida louca que ele estava vivendo, ele chega para o pai e diz, pai, eu quero uma bênção. Depois de anos que ele poderia ter sentado, conversado com Jacó, Jacó, eu quero anular aquilo lá, eu quero ter uma forma de eu te recompensar e você me devolva o meu direito à primogenitura. Eu quero te comprar de volta. Mas ele não fez isso. Ele quis enganar todo mundo, se enganando a si mesmo. Então, Gênesis 27, 37. Então respondeu Isaque, o seu pai, a Esaú, eis que o constituí em teu Senhor. Se coloca no lugar de Esaú, um homem forte, orgulhoso, soberbo, arrogante, tendo que ouvir do seu pai que o seu irmão ia ser senhor sobre ele. E ele diz, e de todos os seus irmãos lhe dei por servos. De trigo e de mosto o apercebi. Que me será dado fazer-te agora, meu filho? Porque este pai amava aquele filho. Isaque, ele foi um filho tão abençoado para seu pai Abraão. Um dia a gente vai fazer um estudo sobre isso. Que quando Deus disse, Abraão, dá-me teu filho, teu único filho a quem amas. Abraão foi, subiu ao monte e pegou este Isaque aqui. O amarrou e colocou sobre um altar de pedras. E ia sacrificá-lo em oferta a Deus. Esse Isaque que obedeceu seu pai, que se entregou sabendo que o seu pai estava fazendo o melhor para ele. Quantas vezes Isaque passou a mão sobre a cabeça de Esaú, apoiando as coisas erradas que ele fazia? Porque ele se envolveu com aquelas mulheres. Esaú mostrava pelas atitudes que ele tinha, que ele desprezava as bênçãos de Deus. Mas este pai não teve pulso firme para chamar a atenção do seu filho e colocá-lo no caminho certo, que tudo isso teria sido diferente. Se bem que isso era plano de Deus, porque Deus já tinha dito para Rebeca, quando ela estava grávida, o mais novo será senhor, dominará o mais velho. Então, olha lá, versículo 38. Disse Esaú a seu pai, acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou. Lembra lá em Hebreus diz que ele arrependido chorou, mas não achou lugar de arrependimento. Não tinha mais como voltar atrás. Porque se passaram pelo menos 20 anos se passou.
E em nenhum momento ele se arrependeu de ter vendido a bênção para o seu irmão. Ele podia ter se arrependido, podia ter buscado, ter corrido atrás, ter conversado com o seu irmão, vamos dar um jeito nisso. Mas ele não fez isso. Isso é muito triste, gente. E aqui ele chora. Ele vê o que ele fez. Então o Senhor, hoje, ele está dizendo que nós temos que nos arrepender dos nossos erros enquanto há tempo. Depois de que a nossa alma for requerida. Depois que o Senhor Jesus vem buscar a sua igreja e a pessoa ficar. Porque ela estava agarrada no pecado, porque ela desprezou uma vida com Deus. Não adianta chorar, não vai achar mais lugar de arrependimento. E a vinda do Senhor está próxima. A vinda de Jesus está próxima. E nós temos que estar preparados, nós temos que estar em santidade. Se a gente fez alguma coisa errada, hoje é dia de nós nos arrepender. Nós não podemos fazer como Esaú, que não achou lugar de arrependimento. Talvez algum tempo atrás você trocou a presença, a comunhão de Deus por algum prato de lentilhas, por algum prazer do mundo. Mas diga, Senhor, hoje eu quero me arrepender, eu quero voltar atrás. Eu vou voltar a ter comunhão com o Senhor. Eu vou voltar para a congregação. Eu vou voltar para o meio dos meus irmãos. Eu vou pedir perdão para aquela pessoa que eu ofendi, que eu magoei. Eu vou me corrigir do meu erro. Não é tarde. Ainda há tempo. O Senhor diz na sua palavra que Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda imundícia. Então hoje o Senhor te chama, Deus te chama e Ele diz, vinde, eu te perdoo. Se você se arrepender, hoje o Senhor está de braços abertos para te receber de volta. Receba o perdão de Deus. Receba o toque do Espírito Santo. Talvez você tenha passado lutas, adversidades, talvez a tua vida está um temporal. É como aquele barco sacudido pelas ondas, querendo naufragar. Mas se hoje você disser, Senhor, eu me arrependo. Senhor, eu vou me corrigir. A partir de hoje você é um novo homem, uma nova mulher. A partir de hoje você é uma esposa, como o Senhor quer que eu seja. A partir de hoje você é um marido amoroso para minha esposa, cuidador dos meus filhos. A partir de hoje você é um filho que honra os seus pais. Então hoje é o dia, hoje é o tempo de você receber a bênção da primogenitura, de você receber as bênçãos dos céus. E olha só, então, versículo 39. Então lhe respondeu Isaque, seu pai, longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação. Que situação. Você imagina, lugar fértil é onde Jacó recebeu a sua bênção, onde Jacó iria habitar. Mas Esaú, devido à sua atitude lá atrás, impensada, carnal, agora ele ia ter que morar lá no deserto. É aquela pessoa que desprezou as bênçãos de Deus, que está no meio do deserto. Ela planta, trabalha, não consegue colher nada. Ela se esforça com toda a força do seu braço, mas não vê resultado. Ela dá 2 passos para frente e 3 para trás. Isso aconteceu com Esaú. Talvez isso está acontecendo com a tua vida. Mas hoje, o Senhor te chama, Deus te chama hoje. E Ele diz, há tempo de se corrigir. Hoje é dia do perdão. Hoje é dia do conserto. Não seja como Esaú, que trocou a sua bênção e teve que morar no deserto. E olha só. Então, lá no 39. Então lhe respondeu Isaque, seu pai, longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do alto. Viverás da tua espada e servirás a teu irmão. Na realidade, ele não recebeu bênção nenhuma. O que ele recebeu foi uma profecia do seu pai, do sofrimento que ia ser a sua vida. E lá no 41, passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção. Em vez de ele se arrepender, de ele dizer a culpa foi minha, ele passou a odiar o seu irmão. E mesmo nessa situação ele não confessou para o seu pai. Ele é o enganador, porque ele não confessou para o seu pai que ele tinha vendido a sua bênção, o seu direito da primogenitura. E com que seu pai... Então vamos lá, 41. Passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção, com que seu pai o tinha abençoado.
e disse consigo: vem próximo os dias de luto por meu pai. Então matarei a Jacó, meu irmão. A gente vê aqui que Esaú em momento nenhum se arrependeu. Ele chorou, mas ele chorou porque ele queria a bênção, porque ele perdeu a bênção, porque ele já tinha vendido e ele achou que ele podia enganar o seu pai e que ele ia ser abençoado. Mas a providência divina, a justiça de Deus, entregou a bênção para quem era de direito, para quem comprou a bênção, para quem lutou por ela. Então Esaú chorou não por ter se arrependido do que ele fez. Ele chorou porque ele viu que não tinha mais remédio. Ele tinha realmente perdido. Então Esaú, em lugar de dizer a culpa foi minha, ele não se consolou a ele. Sabe qual é que foi o consolo de Esaú? Eu vou esperar a morte do meu pai. Os 7 dias de luto do meu pai. E eu vou matar meu irmão Jacó. E esse foi o desejo de Esaú. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz. Olha só a revelação de Deus para nós hoje. O Senhor diz, um abismo chama outro abismo. Então ele desprezou a sua bênção, vendeu a sua bênção, tomou para si 2 mulheres das terras dos inimigos, então o seu coração que já era carnal ficou mais ainda. E ele agora enche o seu coração de ódio e deseja matar o seu irmão. Você vê como o diabo entrou dentro do coração de Esaú. E eu pergunto a você, você quer saber o que aconteceu? Como que foram os dias de Jacó sendo odiado por seu irmão Esaú? E Esaú maquinando de que forma ia matar o seu irmão Jacó. Você quer saber como Jacó foi abençoado? O que aconteceu a partir daqui? Então coloca aí nos comentários. Eu quero. Se você foi abençoado com essa palavra, dá o seu like. Peço, compartilha esse vídeo. E nós vamos fazer agora a oração da fé. A oração poderosa que vai realizar milagres na tua vida se você crer. Seja um crente de fé. E juntos nós vamos testemunhar as grandezas de Deus. Você coloca aí, eu quero. Coloca que eu quero saber se semana que vem, agora o próximo estudo, a gente vai continuar a história de Jacó e de Esaú. Pega o seu copo com água. Vamos juntos apresentar a Deus. E quando você usar essa água, usa com fé. Beba com fé. Alcance, dê para alguém beber. Talvez você tenha alguém na sua casa que precisa de uma libertação dos vícios, das drogas. Uma pessoa que está perturbada. Você pode usar essa água, faz um suco, dá para ela beber. Que Deus vai agir. O milagre vai acontecer, porque essa água vai se tornar a água da vida. Aquilo que estava morto vai receber vida, a vida de Deus. Amém? Então vamos orar? Pegue o copo com água, feche os teus olhos e vamos juntos apresentar a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, Tu és um Deus de maravilha. Nós te agradecemos, Pai, por essa palavra abençoada. Por o Senhor vir nos mostrar, Senhor, que hoje é a oportunidade de nós nos arrepender dos nossos erros, de nós nos consertar com o Senhor. Então, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, abraça essa pessoa que agora, Senhor, com lágrimas diz que se arrepende, que com lágrimas diz que a partir de hoje vai ser uma nova criatura, que a partir de hoje vai andar segundo os teus mandamentos e que ela venha, Pai, receber a bênção da primogenitura. Senhor, que ela venha receber, Pai, o orvalho dos céus, que nações venham se curvar diante dela, assim como Isaac profetizou. Que haja a tua bênção, Pai, que haja fartura, prosperidade, a saúde, a alegria. Que dentro da sua casa, Senhor, venha reinar a harmonia e a paz. Oh, meu Pai, e que quando essa pessoa usar esta água, Pai, cheia do teu poder e da tua unção, milagres venham a acontecer. Que quando ela beber, Pai, ela receba vida, vida com abundância, receba saúde. E que aonde ela usar, Senhor, coisas extraordinárias venham a acontecer. Que o teu nome venha a ser exaltado, em nome de Jesus. Você que crê, diga amém. E beba da água. Seja abençoado em nome de Jesus. Não esqueça, compartilhe, dê o seu like, se inscreva também no canal. Amém? Manda essa mensagem para alguém. Esperamos você no próximo estudo, em nome de Jesus.
que seja uma semana de alegria, de grandes conquistas e que você venha contar o seu testemunho em nome de Jesus.